luz, câmera e ação. Está começando mais um Planeta SPM e hoje nosso roteiro vai direto para as telonas. Agora, vamos falar sobre algo que todo mundo gosta: cinema. Também vamos focar em como o cenário cinematográfico brasileiro muitas vezes não é tão valorizado quanto o cinema internacional. Com a ajuda do diretor de impacto do time de profissionais do audiovisual Café Royal, Rafis Martins, falaremos sobre como a distribuição de impacto influencia esse cenário. Para quem não sabe, a distribuição de impacto é uma estratégia de divulgação que vai além do simples lançamento de um filme. Ela é pensada desde o início para engajar os espectadores e provocar reflexões políticas e sociais sobre problemáticas nacionais. Mas antes, precisamos entender o porquê disso ser tão importante socialmente. Em um país onde o cinema nacional enfrenta preconceito e a baixa presença nas salas comerciais, a distribuição de impacto surge como um caminho para contribuir com a mudança de mentalidade dos brasileiros. Essa estratégia também conecta produções nacionais a circuitos internacionais. Tropa de Elite, Ainda Estou Aqui, Cidade de Deus, Central do Brasil e Vitória são grandes exemplos de filmes que marcaram a sociedade brasileira. A distribuição de impacto dessas obras foi um fator determinante na formação de público para o cinema nacional. Agora, com o nosso entrevistado, vamos ter um bate-papo sobre a distribuição de impacto e o cinema nacional. Rafis Martins, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. A nossa primeira pergunta é: como um filme pode gerar transformações sociais ao utilizar estratégias de distribuição de impacto? Olha, Nicole, todo filme pode gerar algum tipo de transformação, né? O cinema, o audiovisual por si só já gera isso. Quando a gente pensa em distribuição de impacto, ou produção de impacto, a gente está assumindo que um filme ele pode, para além de estar nas telas, de fato chegar nessas pessoas. Então, por si só, como é que a gente pensa um filme que vai sair dessa telona de um cinema que ainda é um espaço muito elitizado e chega na casa dessas pessoas, chega nesses territórios? A produção de impacto, a direção de impacto vem para isso, para fazer com que a gente de fato dialogue com um Brasil profundo, que por vezes não tem acesso a essa tecnologia, que apesar de parecer corriqueira, que todo mundo acessa, ainda é muito elitizada. Nossa segunda pergunta é se você poderia dar um exemplo em que a distribuição de impacto de um filme realmente gerou alguma mudança na nossa sociedade. Olha, sempre gera de alguma forma, tá? Quando a gente pensa em distribuição de impacto, a gente pode trabalhar inúmeros fatores. Há filmes, por exemplo, que eles chegam para mudar questões políticas, né? Tem um exemplo muito famoso na Bolívia de um filme que ele foi distribuído pelo Vimeo e pelo YouTube, eu não vou me lembrar o nome do filme agora, mas que ele inclusive colaborou na mudança de leis efetivas dentro desse trabalho, por meio da produção audiovisual. Quando a gente pensa em distribuição de impacto, o primeiro passo é a gente pensar qual é o público que a gente quer atingir e até onde esse filme pode ir. A partir disso, a gente vai desenhar caminhos e possibilidades de transformação. Essa distribuição de impacto, ela pode estar desde ligada a como é que a gente vai conectar, de fato, o público à temática do filme, para além da história que está sendo tratada, como um case recente que a gente tem do cinema nacional, que é o Câncer com Ascendente em Virgem, que fala sobre isso, né, que teve uma campanha de impacto muito direcionada para conectar a temática a movimentos, a organizações que trabalham com esse tema. Ou até gerar mudanças políticas, chegar a governantes, propor debates. E isso é muito importante, porque o cinema tem esse papel de abrir essas conversas, de desenvolver esses diálogos. Então, quando bem estruturado, e aí é isso uma das bandeiras do meu trabalho, é pensar muito nessa questão de quando é que a gente começa a pensar o impacto nesse projeto, né? Porque a gente tem... Quando a gente pensa a distribuição pela distribuição, a gente acaba não alcançando esses objetivos de fato. Mas se a gente trabalha impacto como um cerne do projeto de ponta a ponta, aí a gente de fato consegue criar uma campanha que vai chegar nesses objetivos, que vai contemplar essas ações. Agora, uma outra pergunta é: envolver comunidades na produção de uma obra é muito importante para fortalecer a representatividade social e cultural. Como essa ação pode tornar o cinema uma ferramenta de escuta e mobilização? Olha, aí você falou de algo que eu amo, porque escuta é a palavra do meu trabalho. Bom, primeiro, eu acho que assim, já passou da hora das pessoas que trabalham com comunicação audiovisual
entender que elas não têm todas as respostas, né? A gente ainda tem uma elite que coordena e que conta essas histórias que dizem retratar um Brasil verdadeiro, mas que por vezes não se vê refletido nessas equipes, nessas produções que de fato que acontecem por detrás das câmeras. Dentro desse contexto, quando a gente pensa em temáticas e assuntos que de fato dialogam com essas pessoas do dia a dia, trazer essas comunidades, ir até esses territórios, escutar essas pessoas, propor diálogos com organizações, institutos, pessoas que já estão nesse movimento é essencial. E eu sempre considero o primeiro passo para a gente iniciar uma produção. O que isso agrega para esse trabalho? Muito, né? Tipo, tanta coisa que se for descrever aqui vai o programa inteiro. Mas basicamente o que a gente faz quando traz esses olhares e essas vozes para dentro da produção, a gente encontra camadas que sozinhos nós não conseguiríamos acessar. E isso facilita para que o projeto tenha de fato uma saída que gere impacto para além da distribuição, mas para que ele de fato gere, para que ele de fato se conecte, né? É um processo delicado, óbvio, porque você se dispor a conhecer e escutar pessoas envolve nuances que não tem como você planejar anteriormente, são coisas que você vai descobrir no processo, mas é inevitável e precisa muito ser feito. Muito obrigada, viu? A gente encerra por agora o nosso primeiro bloco do Planeta SPM, mas não desgruda da tela. Depois do intervalo tem um bloco todinho dedicado a um verdadeiro fenômeno do cinema nacional. Está imperdível. Até em breve.